Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de redação. Bom, pessoal, na aula de hoje, então, nós vamos dar continuação nas interpretações dos anúncios publicitários e anúncios institucionais. Só relembrando, né, que o anúncio publicitário é quando a gente quer convencer alguém a adquirir um serviço, um produto, e o anúncio institucional é quando a gente quer conscientizar alguém sobre determinado assunto, geralmente alguma questão social, ambiental, enfim. Então, nós paramos na página 13. Na última aula, eu fiz um apanhado muito rápido sobre os exercícios, então nessa a gente vai se deter mais nas questões, tá? Sugiro que enquanto vocês vão assistindo a aula, já vão respondendo as interpretações, porque aí não acumula tantas atividades, né? Não ficam tantas atividades pendentes para vocês fazerem, tudo bem? Então, assim, só recapitulando, porque no exercício 15 vocês já tinham trabalhado ali com a questão da linguagem denotativa e conotativa. A gente vai se estender um pouquinho mais nisso, né? Só para relembrar, ali tem o conceito, vocês estão vendo aí no slide, né? O conceito de sentido denotativo. Então, denotativo, toda vez que a questão propor a reflexão sobre se aquela palavra está no sentido denotativo ou conotativo, o denotativo vai ser o sentido literal. Ou seja, para utilizar um exemplo bem à minha cara, pelo menos, né, no primeiro contexto, no primeiro sentido que eu vou utilizar. O gato subiu no telhado para brigar com outro gato. Então, esse gato está no sentido denotativo. Agora, se eu digo assim, aquele rapaz é um gato. Que sentido que está aqui? Conotativo, porque é o sentido figurado. Então, nessas duas frases fica bem claro a diferença entre o sentido denotativo e conotativo, tá? Vai sempre depender do contexto em que está inserido. No caso do conotativo, ele é muito utilizado no anúncio publicitário, tá? Por quê? Porque esse tipo de anúncio, esse tipo de texto, esse tipo de linguagem busca ampliar os efeitos de sentido para atingir, né, o consumidor. Então, quanto mais eu fizer o consumidor se sentir seduzido pelo que eu estou colocando ali, não só com imagens, mas com palavras, mais a minha chance de fazer com que ele fique interessado e venha adquirir aquele produto. Aí no 16, no exercício 16, na página 13, está pedindo para a gente ler o anúncio e responder as questões. Aí vamos ver o anúncio lá. Pintou um novo jeito de torcer para o Brasil. Risqué Seleção. Chegou o Risqué Seleção, a coleção de esmaltes para deixar a torcida brasileira ainda mais bonita. Uma seleção escolhida a dedo. Gente, a letra A é assim, a A e a B, né, se a gente for pensar bem. É bem óbvio, né? Qual que é o objetivo do anúncio? Tendo tudo isso que eu já expliquei sobre o anúncio publicitário. Qual público pretende atingir? Justifique. Então é bem óbvio o público, vocês vão justificar principalmente pelos recursos que foram utilizados neste anúncio, tá? Na página 14, a gente continua ainda interpretando este anúncio da Risqué. Então, ó, releia o título do anúncio. Pintou um novo jeito de torcer para o Brasil. Observe o uso da forma verbal pintou. Considerando o produto anunciado, ela pode ser entendida em sentido literal, denotativo, e também em sentido figurado, conotativo. Indique-os. Então, gente, é bem no estilo do exemplo que eu dei lá sobre o gato, né? A gente tinha o gato no sentido do animal e o gato no sentido figurado de uma pessoa que é muito bonita, né? Nesse caso, o pintou, ele também aparece com dois sentidos e
aparecendo só uma vez, né? Se a gente pensar bem ali na frase, porque no título, porque só aparece uma vez o pintou, porém ele está com duas acepções. Então, pintou no sentido literal significa o quê? E pintou no sentido figurativo significa o quê? É isso que vocês vão colocar, tem que colocar as duas definições. Depois, na D, comente o efeito de sentido decorrente da escolha de palavras no enunciado. Uma seleção escolhida a dedo. Então, aqui, gente, vocês vão ter que observar, principalmente pelo contexto, né? Eu lembro que teve uma atividade de relato de experiência que a proposta lá no livro de atividades de produção de texto pedia para vocês produzirem um relato de uma experiência relacionada à Copa do Mundo. E aí foi uma aula inteira discutindo, falando sobre, porque eu não lembro, a maioria escreveu sobre o 7-1, né, que o Brasil perdeu lá para a Alemanha, na Copa que foi aqui. Outros escreveram sobre a Copa do Mundo Feminina, mas assim, tinha aquela questão, eu não acompanho muito futebol e tananã, mas aqui nem precisa, tá? Porque pelo menos ouvir falar de futebol já ouviram, e no caso já ouviram mesmo porque a gente discutiu em sala de acordo com a proposta. Então aqui é só pegar pelo contexto geral as palavras que têm relação com o futebol, porque não tem como deixar de lado, já que o anúncio foi feito para isso, e associar com o produto que está sendo vendido, tá? Tudo isso vai fazer parte da resposta de vocês. Ali embaixo no quadrinho está escrito polissemia. Então, a linguagem polissêmica é porque uma palavra pode ter seu significado alterado de acordo com o contexto, tá? Então, é exatamente isso que a gente está vendo neste anúncio, tá? As palavras adquiriram um outro sentido além do seu sentido original, que também está sendo utilizado ali, justamente para quê? Para que quem leia seja seduzido pelo anúncio, seja levado a se interessar por aquele produto, porque a gente sabe que tem muita influência também da época em que está se vivendo. É muito mais consumido produtos relacionados às cores que estão presentes na camiseta da seleção quando é época de Copa do Mundo. Isso é evidente, e especialmente se for a Copa do Mundo masculina. Ultimamente é que tem se dado mais importância, mais visibilidade à Copa do Mundo feminina. Mas ainda assim é bem menor a adesão a produtos nesse tom de amarelo, de azul, enfim, porque o foco sempre foi o quê? A seleção masculina. Então, assim, indifere se é homem ou mulher quando chega a essa fase, se é criança, se é adulto, se é idoso, enfim. Quando chega todo ano, de 4 em 4 anos, quando é o ano da Copa do Mundo, o mercado se volta para isso e aproveita disso, que daí as pessoas passam a consumir muito mais produtos relacionados às cores, né, da seleção. Então tem que levar tudo isso em consideração. Depois agora a gente vai ver o anúncio institucional. Então vamos ver lá só relembrando aquilo que eu já expliquei para vocês na outra aula. Nem todo anúncio pretende promover um produto ou serviço com fim comercial. Há anúncios que divulgam ideias, chamam a atenção do leitor para algum problema social ou têm o objetivo de construir uma opinião favorável sobre a empresa anunciante. Esse tipo de anúncio, embora também utilize recursos argumentativos e estilísticos, é classificado por alguns estudiosos como propaganda e não como publicidade, pelo fato de propagar ideias. Vamos ver então na página 15 um anúncio institucional, para a gente poder entender, né, melhor essa questão. Com apenas 11 anos de estudo, um brasileiro tem muito mais chance de sair da linha da miséria. Se a qualidade da educação fosse melhor, não teria tanta gente abandonando as escolas, sem chance de crescer. Se você também acredita nisso, você pensa como a Unesco, que luta para todos poderem escrever uma história diferente, melhor. A Unesco luta há 60 anos por isso. Você vai começar quando?
com educação de qualidade, a gente escreve uma história diferente. Esse anúncio estava na revista Veja, São Paulo, edição 1961, junho de 2006. Veja que ele ocupava 2 páginas, né? Páginas 36 e 37. Esse anúncio, gente, ele leva a gente a refletir bastante coisa quando a gente analisa detalhadamente todos os aspectos dele, seja a parte escrita, seja a parte, os recursos, né, visuais, as imagens ali presentes. Tudo que a gente vai interpretar, tudo que a gente vai produzir de texto, a bagagem que nós temos influencia e muito na nossa interpretação, na nossa visão. Então, assim, o repertório cultural é essencial para que a gente consiga interpretar sobre vários aspectos, não somente com uma visão. Porque o que a gente vê mais, principalmente no nosso país, eu não posso falar por outros, porque, né, a minha bagagem em relação a outros países é limitada em relação à cultura. E tem também uma outra questão. Nós vemos a cultura e os pensamentos que eles vendem para nós, né, que eles passam para nós. Não quer dizer que realmente seja dessa forma naquele país. Só você estando lá, vivendo lá, para você saber que a realidade é essa. Nós sabemos, e ainda me arrisco a dizer que nem sabemos tão bem assim, né, sobre a nossa cultura, sobre a nossa realidade. E a nossa visão aqui em relação a questão, principalmente entre o indivíduo negro e o indivíduo branco, essa diferenciação que nós fazemos, que na realidade todos somos diferentes, né, em relação ao tom de pele, não existe nenhum tom de pele idêntico, mas nós temos, e é sempre importante nós nos colocarmos no discurso. Por mais que eu, por exemplo, não pense dessa forma, é sempre importante a gente se colocar, para que a gente seja mais crítico, para que a gente consiga enxergar no todo, no coletivo. Então, a nossa sociedade, ela tem uma visão racista, ela tem uma visão que sempre vai acusar pelo tom de pele primeiro. E qual que é o discurso que nós mais ouvimos? Mesmo que tenha alguém, sempre tem, na realidade a maioria, vai discordar e dizer que não é assim. Mas o que eu mais ouço e mais vejo nos discursos é a questão da escolha. Claro, todo mundo tem o poder de escolha, ou pelo menos deveria ter. Todo mundo tem as mesmas oportunidades? Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo agora, não que para mim fosse necessário acontecer tudo isso que está acontecendo, mas eu já tinha essa visão antes mesmo de chegarmos aonde estamos. Mas esse momento que nós estamos vivendo mostra muito disso, que a nossa sociedade, ela vive constantemente uma desigualdade gigantesca, desigualdade social e racial, e que estão atreladas, porque a questão racial influencia muito nessa questão social. Então, o que acontece? Essa visão que se tem é que sempre nós vamos associar que todo mundo tem as mesmas oportunidades e o poder de escolha. Mas se a gente refletir bem, a gente sabe que não. O que vocês têm que fazer aqui na letra A? Está pedindo para vocês observarem os recursos não verbais utilizados no anúncio e descrevê-los. Então veja que aqui esse anúncio, ele chama a atenção justamente para essa questão de fazer o indivíduo que costuma já ter um preconceito em relação a toda essa questão que eu contextualizei para vocês, de que onde que essa algema estaria? Nessa visão deturpada, mas que infelizmente reflete muito da nossa sociedade. A algema que nós vemos ali estaria associada às pessoas negras, porque infelizmente essa é a visão que se tem aqui no nosso país, tá? E na continuação desse braço, então, ó, nós temos a algema no homem branco e
na extensão ali da imagem, nós temos a mão de um homem negro que aparentemente está utilizando o quê? Um terno, uma camisa social e um anel, tá? E além disso, temos também as escritas, que são diferentes. Então, não sei se vai caber tudo aí para vocês responderem, vocês podem utilizar o caderno de vocês para responder, colocar todos esses elementos, tá? Depois, gente, na letra B, pergunta ali o que podem representar metaforicamente a algema e o anel. E aí vem também um outro dado curioso, porque se a gente pergunta no geral, a algema é facilmente reconhecida. A algema relacionado a quê? A crime, né? Assim, acho que dificilmente alguém não fará essa associação. Já o anel, não é todo mundo que vai ter essa percepção. Porque o anel, e aí a gente já mostra uma outra questão de desigualdade, ele é um anel de formatura, tá? Então, assim, como é uma campanha que está ali falando da questão de valorizar, né, a educação de qualidade, é, é muito é muito significativo, né, colocar esse anel de formatura, que ali, aparentemente, pelo que eu posso identificar pela imagem, é no tom de vermelho, né? Então, assim, cada curso, cada área, na realidade, também depende também de cada curso, tem uma cor a pedra. Então, quando é das ciências humanas, é tom vermelho. Quando é ciências exatas, geralmente é no tom azul. Quando é ciências biológicas, geralmente é no tom verde. Então, assim, é de acordo com cada área, com cada curso. Mas aí já mostra essa questão, a representação ali da algema relacionada à criminalidade e esse anel de formatura mostrando que a pessoa ficou livre, né, dessa criminalidade, especialmente pelo quê? Pela educação de qualidade. Depois, na C, pergunta que a associação pode ser feita entre a imagem do lado esquerdo e a do lado direito do anúncio. Bom, se vocês observarem do lado esquerdo, nós temos o quê? Esse braço, né, de um homem branco com a algema, mas é o braço esquerdo. Já no lado direito, nós temos a mão do homem negro e é a mão direita. Então, assim, que associação quis ser passado com essa utilização, essa extensão diferente entre o lado esquerdo e o lado direito. E aí, não pensando em questões políticas na polarização, por favor. Aqui nós estamos analisando qual foi o objetivo. Vocês podem complementar, trazendo também essa questão da escrita, que vocês vejam que é diferente do lado esquerdo e do lado direito. Então, colocar tudo isso na resposta de vocês. Na D diz assim, de que modo o título, com educação de qualidade, a gente escreve uma história diferente, contribui para a leitura das imagens. Então, assim, é uma extensão do que vocês já responderão na C, porque observem que a escrita é diferente, a forma com que as palavras foram organizadas, o tamanho das letras é diferente. Então, vocês vão colocar dialogando, a resposta de vocês tem que dialogar com o que está escrito, com o conteúdo do que está escrito, tá? Depois na E, como a expressão a gente escreve uma história diferente pode ser compreendida? Aqui vocês têm que pensar, primeiro, está no sentido conotativo ou denotativo? Vão primeiro observar isso. Feito isso, tem uma outra questão que é interessante vocês observarem. Lembra que no começo da minha fala, que está bem longa, mas é para contextualizar bem, gente, no começo da minha fala eu disse o nós, né, nossa sociedade, eu estar presente nessa fala, mesmo que eu não seja parte 100% daquilo, mesmo que eu pense diferente, mesmo que eu já esteja fazendo a minha parte, a importância de se colocar naquela situação vai nessa linha, né? Com educação de qualidade, como a expressão, a gente escreve uma história diferente, porque todos nós somos parte disso,
tá? Na F, qual é a instituição responsável pelo anúncio? Se vocês observarem, está lá no textinho. Do lado também tem o símbolo, que é a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. É uma organização, gente, que ela atua no mundo inteiro, tá? O objetivo dela é a paz. Então, o que ela, além, para conseguir essa paz, né? Qual que é o foco dela? Buscar valorizar o patrimônio histórico de cada cidade. E para isso, como que é feito isso? Por meio da erradicação do analfabetismo, tá? Permitindo assim que desde a infância o cidadão, o indivíduo, aliás, o indivíduo possa se tornar um cidadão, porque não é toda pessoa que é cidadã, porque cidadã é exercer seus direitos e deveres, né? Então, para que o indivíduo possa se tornar um cidadão que valorize o patrimônio histórico, que valorize aquilo do qual ele faz parte. Depois, gente, pergunta lá com que finalidade esse anúncio foi produzido. Então, se a gente já sabe que ele não tem o objetivo de vender um produto, mas sim de passar a reflexão, de conseguir a adesão nossa para uma ideia, então é isso que a gente vai colocar aqui. A finalidade dele é o quê? Que as pessoas ajudem a Unesco a investir na educação de qualidade, porque é por meio desse tipo de valoração que nós geraremos não só uma educação melhor, mas uma vida melhor para a nossa população e para nós mesmos, porque tudo tem um reflexo em nós, tá? A gente tende a olhar assim, não está me atingindo, mas de certa forma está te atingindo sim, uma hora ou outra vai te atingir, tá? A gente está vendo isso agora nitidamente, volto nessa questão. O que está acontecendo agora mostra algo que a gente já via há muito tempo, que é essa realidade discrepante de tantas pessoas que não têm nem o que comer, tá? E isso mostra muito reflexo da desigualdade que existe no nosso país. Depois lá, em que suporte esse anúncio foi veiculado e que público-alvo pretende atingir? Bom, essa é óbvio, né, gente? Já até li ali a referência e pela nossa discussão aqui fica claro qual é o público. Que sequência tipológica predomina no texto do anúncio? Justifique. Então, lembrando lá das sequências, lembra que a gente já comentou? Narrativa, dialogal, expositiva, argumentativa, tá? Injuntiva. Qual que é a que predomina aí? Gente, pensa bem, aqui eu não estou querendo convencer alguém a adquirir um produto, a comprar um produto. Porém, eu estou tentando convencer alguém de algo, de uma ideia. Então, que sequência que a gente usa quando a gente quer convencer alguém? Bom, gente, ali na página 16, vocês vão pegar essas palavrinhas que estão neste quadro e completar de acordo com o contexto, tá? É só lembrar das definições que eu já passei para vocês sobre anúncio publicitário e ir colocando ali para passar essa ideia. O que é um anúncio publicitário? Qual que é o objetivo dele? Quais são os recursos que são utilizados num anúncio publicitário? É só fazer isso nesse exercício, tá? Na página 17, nós temos ali uma contextualização sobre a questão do curso Publicidade e Propaganda. Então, mostra ali o que vem a ser o curso, tá? Que antes era muito visto como algo glamuroso, né? Nossa, todo jovem queria trabalhar com essa questão porque tinha muito reconhecimento. Não que hoje não tenha, gente, mas essa questão do glamour acabou ficando em segundo plano, tá? Aí tem ali o tempo de duração do curso, que são de 4 anos, tem as disciplinas que você vai cursar, se optar por esse curso. Fala depois do mercado de trabalho, então que você vai trabalhar sempre utilizando muito a criatividade, né? Que você tem que ser muito bem informado, porque você está trabalhando com comunicação, então comunicação não tem como, você tem que ter informação para poder se comunicar.
nesse meio e comunicar ideias, né? Então você precisa ter essa visão ampla. Tem ali curiosidades sobre. Então, é mais assim. Tenho interesse em fazer esse curso? Aqui eu vou poder conhecer um pouco melhor daquilo que eu vou encontrar ao longo do curso, tá? É mais mesmo para passar essa ideia, uma questão assim de opção. Então, quem tiver esse sonho, vale a pena dar uma conferida. Na página 18, nós temos então uma proposta que a UFPR aplicou lá em 2003, que solicitava a criação de um anúncio publicitário. Então, nós temos ali, primeiro, uma imagem, tá, de uma oficina mecânica, né, em que o dono, ele escreveu à mão, ele mesmo, ou pagou alguém que seja, né, para escrever ali os serviços que ele ofertava. Assim, de acordo com a realidade, né, gente, de cada um, porque o que a gente costuma ver, principalmente aqui na nossa cidade, nas nossas cidades, são placas, né, com grande visibilidade, tananã, mas isso vai de acordo com a realidade de cada município, de cada cidade, de cada estado, tá? Então, vamos ler lá o enunciado. O mecânico José Pereira, proprietário da oficina da foto acima, decidiu fazer uma reforma de seu estabelecimento, que, além dos serviços já anunciados na pintura da parede, passará a fazer também consertos de caminhões. A divulgação dos serviços prestados passará a ser feita através de um texto publicado no jornal local, melhorando com isso a imagem da oficina. Escreva um texto de até 10 linhas para a divulgação dos serviços prestados pela oficina mecânica, que deve incluir não só os já anunciados na parede, mas também a notícia da reforma e da nova atividade. O texto, para ser publicado no jornal, deve ser redigido segundo as normas do português padrão escrito. Então, vamos entender juntos esta proposta. Entendendo a proposta. Antes de iniciar a escrita do texto, que vocês farão, tá? Será a tarefa de vocês, além da interpretação, é importante entender a proposta e observar o que seu texto deve apresentar. Por isso, releia a proposta com atenção e complete o quadro. Então, vamos lá. Primeiro, número mínimo e máximo de linhas. De acordo com a proposta, 10 linhas é o número máximo. E o mínimo está escrito? Não. Porém, gente, olha lá a quantidade de informação que já está escrito na parede da oficina. Agora, na proposta, está escrito que você tem que noticiar essa reforma e ainda tem que acrescentar uma informação nova. 10 linhas é o nosso foco, porque menos que isso, por exemplo, eu consegui escrever em 5 linhas. Difícil, só se a sua letra for muito pequena, porque são muitas informações, tá? Então, o mínimo não está estipulado, mas a gente imagina que menos de 5 linhas, 5, 6 linhas, não tem como, para ficar claro o objetivo do anúncio. Objetivo, então, gente, divulgar esses serviços, né? E melhorar também, querendo ou não, a imagem da oficina, porque a melhor propaganda é a imagem que a gente passa daquilo que a gente está ofertando, né? Além de acrescentar que tem mais serviços sendo oferecidos, ou seja, você vai atrair mais clientes. Depois lá, qual é o gênero? Informe publicitário, anúncio publicitário, né? Suporte. O que a gente vai colocar aqui? Colocou no enunciado lá, que é, texto publicado no jornal local. Qual é o local? Qual é a cidade, gente, dessa oficina? Olha lá na foto, Automecânica Diesel aqui, Cruzeiro do Norte. Então, qual vai ser o suporte? Jornal local do Cruzeiro do Norte. Linguagem, tá colocado lá, português padrão, que é o que vocês vão ter que colocar. Aí vamos lá para o planejamento. A fim de se preparar para a escrita do texto, realize as atividades a seguir.
Ao escrever um texto publicitário, é importante considerar, entre outros fatores, o produto ou serviço a ser divulgado, a empresa e o público que se pretende atingir. Identifique-os. Gente, qual é o público-alvo dessa mecânica? É só dessa oficina mecânica. É levar em consideração o local que ela está localizada, tá? Uma das exigências é o uso da norma padrão. No entanto, essa não é a variedade utilizada no texto dado. Escreva as informações presentes na parede da oficina de acordo com a norma padrão. Esse exercício é bem interessante de vocês fazerem, por quê? Porque ele vai auxiliar na hora da produção do texto de vocês, já que essas informações terão que estar presentes no anúncio de vocês, mas dentro das normas. Então, vocês vão fazer essa reescrita para depois passar para a versão final. Além dessas informações, quais outras devem ser destacadas no anúncio? Está escrito lá no enunciado, né, gente? Além dos serviços já anunciados na pintura da parede, passará a fazer também consertos de caminhões. Que sequência tipológica é predominante em um anúncio? Só lembrar, gente, a gente está vendendo algo, né? A gente procura convencer alguém. Então, qual sequência será? Tá? Depois que escreverem a primeira versão, esteja atento aos elementos e às informações que devem constar no texto. Depois, peça a um colega que leia seu texto e verifique se está dentro do limite de linhas e tananã, tá? Feito isso, observado tudo isso, estará pronto o texto de vocês. É um texto bem divertido de se fazer, tá, gente? Então, é só levar em consideração essa quantidade de linhas e produzir. Depois, veja que tem aí o spot, publicidade radiofônica. Nós vivemos numa época em que a gente não escuta tanto rádio, né? Então, o spot, às vezes, não pode ser de conhecimento de todos, tá? Mas está escrito lá, você já prestou atenção nos comerciais de rádio? Como eles são produzidos? Quais suas características? Que efeitos pretendem causar no ouvinte? Você sabia que essas peças publicitárias são chamadas de spots? Spot é uma palavra de origem inglesa que significa, entre outras acepções, comercial curto. Trata-se de um gênero da esfera da publicidade que é lido por locutores ou atores e transmitido via rádio. Geralmente apresenta trilha musical ou efeitos sonoros. O uso articulado de texto e linguagem não verbal possibilita a expressão de mensagens originais e criativas, podendo utilizar elementos ficcionais como personagens, narrador e enredo, por exemplo, e recursos humorísticos. Embora a linguagem empregada seja mais próxima da norma urbana de prestígio, o nível de formalidade é menor, mais coloquial. Por quê? Porque o objetivo, gente, é estar próximo do ouvinte. Então, quanto mais o ouvinte se identificar, e assim vale também para propaganda, mais a gente vai conseguir despertar, né, o interesse, a atenção. Nas páginas 20 e 21, gente, nós temos ali a proposta para vocês produzirem, então, um spot para divulgar esse anúncio que vocês fizeram em relação à oficina mecânica. Nós não faremos agora porque o legal seria a gente se reunir, pensar em ideias para desenvolver nesse comercial, para divulgar e tudo mais. Então, a exemplo do que a gente já fez com a atividade lá da entrevista, que a gente deixou para produzir depois, nós faremos assim também com essa proposta do spot, tudo bem? Bom, gente, como a aula de hoje foi bem maçante, porque trabalhar a interpretação, principalmente, né, de propaganda, de anúncio, é bem cansativo mesmo, porque a gente tem que observar todos os detalhes, nós vamos encerrar hoje por aqui. Então, façam as interpretações, façam a produção textual, levem em consideração tudo que a gente já viu sobre as características do anúncio publicitário, do anúncio institucional, tá? Qualquer dúvida, vocês já sabem que é só entrar em contato comigo. E por hora é isso, gente. Tchau e até a próxima, pessoal!